Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre ângulos em matemática, tá bom? No livro didático. Então, abra o livro didático de vocês que nós vamos iniciar a nossa aula. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, tá? O volume 2, que a gente já está trabalhando, no livro didático de vocês. Nós vamos trabalhar hoje da página 18 à página 21, tá bom? Nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os ângulos, tá? Então a gente vai fazer agora uma pequena introdução. Vocês já ouviram falar sobre o ângulo de um polígono? Aqui nós temos alguns tipos de ângulo, tá? Mas afinal, o que é um ângulo, né? O ângulo é a abertura formada pelo encontro de duas semirretas com uma origem comum, denominada vértice do ângulo. Percebam que aqui eu tenho semirretas, aqui eu tenho uma semirreta, aqui uma semirreta e aqui o ponto de encontro que é o nosso vértice. O vértice vocês já conhecem, né? O vértice de uma figura, que é o ponto de encontro entre as retas. Então aqui eu tenho uma semirreta e um ponto de encontro que é o vértice. Aqui a semirreta e o ponto de encontro. E aqui nós temos semirretas aqui e este ponto de encontro aqui, tá bom? A unidade de medida da abertura do ângulo, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é o grau. Vocês vão conhecer agora os ângulos, tá? Que é isso aqui, ó, esta medida de abertura entre essas retas, tá bom? Então, olha aqui, percebam que nós temos, ó, diferentes aberturas entre essas retas, tá? Agora vamos assistir um pequeno vídeo sobre os ângulos e como podemos reconhecê-los, tá? É uma explicaçãozinha simples para vocês conhecerem os ângulos. Tema da nossa aula de hoje, pessoal, classificação dos ângulos. Então vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, os ângulos podem ser classificados como ângulo agudo, como ângulo reto e como ângulo obtuso. Então vamos lá. Olha, pessoal, eu vou pegar uma letra para simbolizar aqui quantos graus tem aqui, ok? Vou chamar ele de ângulo A. Então, o ângulo ele é tido agudo quando esse ângulo A ele é menor do que 90 e ele é maior do que zero. Ou seja, quem é que pode ser A? Pode ser do grau 1, primeiro grau, a 89 graus, certo, pessoal? Então aí é esse ângulo, ele pode ser 1 grau, pode ser 2 graus, certo? E assim sucessivamente. Ângulo reto, bastante simples, pessoal. Olhe, o ângulo reto é quando tem duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas formando um ângulo de 90 graus. Sempre que eu vejo no meu problema aqui esse quadradinho é porque eu tenho um ângulo reto. Ele é exatamente, pessoal, exatamente 90 graus, certo? Ele é 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui para representar aqui de B, sempre colocando um chapeuzinho aqui no ângulo, certo? Colocar aqui no A, como esqueci, pronto. Então, esse ângulo B ele é tido obtuso quando ele é menor que 180, porém ele é maior do que 90. Então, esse ângulo B, ele pode ser de 91 graus a quanto, pessoal? A 179 graus, certo? Ele pode ser 102, 103, 100, 130, ok? Então, temos também, pessoal, olha, o nosso ângulo raso. Então, temos o nosso ângulo raso aqui. Professor, e o que é um ângulo raso? É um ângulo, pessoal, de meia volta.
Agora que vocês viram o vídeo, né, de um outro professor, fica mais claro pra gente esse quadrinho aqui, tá? Nós temos aqui, ó, o ângulo reto, que tem exatamente 90 graus, como ele mostrou no desenho para vocês, ó, igual a 90. Nós temos o ângulo agudo, que é aquele ângulo onde o grau aqui é menor que 90, tá? Então percebam que a abertura aqui, ó, é menor do que 90 graus. Nós temos o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180, tá? Então percebam que a abertura dele aqui é grande, né? Maior do que 90 graus, que seria aqui mais ou menos 90 no meio, tá? Passando no meio. E o raso, que é igual a 180 graus. É quando aqui eu tenho a linha, ó, ele faz metade de uma circunferência. O raso vocês não vão aprender aqui no livro de vocês, tá? Mas já é uma informação, já é um conhecimento importante para vocês, tá bom? Aqui tem o link do vídeo, tá? Separado, né? Quem quiser acessar só o vídeo para poder rever isso aqui, que foi bem rapidinho, foi um resuminho bem rápido mesmo, bem simples, tá? É só acessar esse link aqui, tá? Então, um resuminho, né, do que a gente aprendeu aqui. O que você aprendeu durante esta aula? Nesta aula tivemos uma noção sobre o que é um ângulo, né? E dependendo da medida, o ângulo pode ser classificado em. Então, nós demos as nossas classificações para o ângulo. O ângulo reto, que é igual a 90 graus, é exatamente 90 graus. O ângulo agudo, que é menor do que 90, esse símbolo aqui de menor e de maior, nós já vimos em outras situações, não é isso? E o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Agora nós vamos voltar para o livro de vocês, tá bom? Página 18. Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Lemos 90 graus. O triângulo B ficou assim, com uma linha repartindo bem ao meio os quadradinhos da malha. Esse triângulo tem dois lados iguais, um ângulo reto e dois ângulos iguais que têm metade da medida do ângulo reto. É muita informação, né? Então vamos por parte. O triângulo B ficou assim, com uma linha, tá? Que passa no meio. Ela está passando no meio dos quadradinhos. Aqui eu tenho o quadradinho, ó, e ela passa no meio dos quadradinhos, certo? Tem dois lados iguais. Eu tenho este lado e este lado iguais. Então ele tem dois lados iguais e um ângulo reto. Lembram que quando eu tenho aqui, ó, um ângulo aqui, ó, de dois lados iguais, de semi-retas iguais, esse quadradinho aqui do meio, eu consigo ter esse quadradinho, significa que eu tenho um ângulo reto? Lembram do vídeo? E lembram do desenho? Então aqui eu tenho um ângulo reto e dois ângulos iguais que tem metade da medida do ângulo reto, são esses aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o encontro aqui e esse aqui, perceberam? Então, eles são ângulos agudos, porque são menores que 90. Então, eu tenho um ângulo aqui, se nós fôssemos desenhar, e um ângulo aqui, tá? Então, quanto medem os dois ângulos? Se os dois ângulos são a metade de 90, qual é a metade de 90? Nós temos dois ângulos aqui de quanto? 90 dividido por 2 é igual a 45. Então, nós temos dois ângulos com medida de 45 graus. Ângulos menores do que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Então, este triângulo possui um ângulo reto e dois ângulos agudos, tá bom? No octógono G, que nós temos aqui do lado, ó, temos linhas dividindo um ângulo reto ao meio, certo? A mesma coisa, nós temos aqui, ó, quadradinhos que estão sendo divididos ao meio, certo? Mas os ângulos formados pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Percebam que aqui, ó, eu tenho o vértice do ângulo, uma reta aqui, uma semi-reta e uma semi-reta. Este grau que faz aqui, ó, ele é maior do que o ângulo reto de 90 graus, certo? Os ângulos que são maiores de 90 graus, eles recebem o nome de ângulo obtuso. Então, aqui nós temos ângulos obtuso. Cada parte aqui, ó, é maior do que o ângulo reto, portanto, sendo ângulo obtuso. Quanto medem esses ângulos? Aqui eles falaram que, ó, eles medem um ângulo reto
Então, o ângulo reto é de 90 graus, mais a metade de outro ângulo reto. Quanto que é a metade do ângulo reto? Lembra que nós fizemos aqui, ó, 90 graus dividido por 2, 45. Então, 45 é a metade de 90. Se ele está me dizendo que o ângulo obtuso daqui, ele tem a medida de um ângulo reto, então 90, mais a metade do ângulo reto, que é 45. Então, nós vamos fazer a adição de 90 mais 45, que vai totalizar 135. Então, ó, 90 mais 45, 135. O que significa que cada ângulo aqui, ó, tem 135 graus, tá bom? Então, ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. A marca de ângulo reto, vocês já conhecem, que é essa aqui, ó. Ângulo reto, lembra que fica um quadradinho? Veja como marcamos os outros ângulos usando arcos. Percebam que aqui, ó, o ângulo agudo, eu vou marcar esse pedacinho aqui, estão vendo, ó? É uma marquinha aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, de abertura entre uma reta e outra. Já o obtuso, que é maior que 90, olha aqui a marcação que nós fazemos. Percebam que eu já faço uma marcação maior, né? Então, assim, quando vocês tiverem uma figura que tiverem que marcar os ângulos nela, é isso que vocês vão fazer. Assim, nós marcamos o ângulo reto, assim nós marcamos o ângulo agudo e assim nós marcaremos os ângulos obtusos, tá bom? Aí aqui, ó, no lápis na mão, nós temos a primeira atividade relacionada a isso. Marque com vermelho os ângulos agudos e com verde os ângulos obtusos das figuras e marque com laranja os ângulos retos, né, que são os ângulos de 90 graus. Lá no roteiro eu pedi que vocês separassem, né, que vocês precisariam dessas 3 cores de lápis de cor, tá? Ou lápis de cor ou de canetinha hidrocor. Tudo bem? Então vamos lá. Para resolver isso aqui, eu peguei a figura do meu livro, né, que aparece direitinho o desenho para que vocês não se confundissem, tá bom? Mas vamos analisar o desenho aqui primeiro. Então aqui, ó, ele está pedindo para a gente marcar de vermelho os ângulos agudos. O que são os ângulos agudos? Lembram? Os agudos são ângulos que são menores que 90 graus. Então, onde nós vamos achar esses ângulos agudos? Nós vamos procurar, ó. Aqui eu tenho um ângulo agudo, que é menor que 90, outro menor que 90, outro menor que 90, outro menor que 90. Percebam que essas imagens aqui, ó, tem vários ângulos, tá? Que são menores que 90. Esse aqui já vai ser o quê? O obtuso. Percebam que a abertura dele é maior que 90 graus. E o reto? Será que não tem reto? Tem reto, como aqui em cima, ó. Nós temos aqui um ângulo reto. Temos um aqui, temos um aqui. E percebam que aqui eu tenho quantos ângulos retos nessa aqui, gente? Um retângulo, ele tem quantos ângulos retos? Percebam que aqui eu tenho uma linha aqui, ó, que são perpendiculares. Então, eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, aqui, ó, eu não tenho aquele quadradinho. Então, num retângulo, eu vou ter quantos ângulos retos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui pra gente? Aqui eu tô trazendo para vocês a imagem de como vai ficar, tá? Quando vocês fizerem as marcações de vocês. E eu vou colocar aqui por cores para vocês perceberem como vocês vão fazer, tá bom? Esse triângulo aqui, vocês por enquanto não prestem atenção nele ou não copiem, porque ele faz parte de uma outra questão do livro, onde vocês vão ter que desenhar aqui na malha quadriculada, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro aqui, nós vimos que ele tem o quê? O ângulo reto, um ângulo agudo e outro ângulo agudo. Qual é a indicação aqui do nosso enunciado? Que marque com vermelho os ângulos agudos. Então, nós vamos marcar quais ângulos? Esse e esse, certo? Então, vocês vão pegar... Eu coloquei um triângulo só para diferenciar, mas vocês vão pegar e pintar do jeito que faz aqui, ó. É só um pedacinho. Então, essa areazinha aqui, ó, vocês vão pintar, tá? Deixa eu mostrar uma senha aqui. Vocês vão pintar esse pedacinho aqui de vermelho e esse pedacinho de vermelho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui também 2 ângulos retos, então também vamos colorir esse de vermelho e essa pontinha de vermelho, tá? Aqui nós temos também um ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui, então também vamos pintar de vermelho. Tem mais ângulo reto? Temos mais. Aqui nós temos um ângulo
reto. Então, aqui também nós vamos pintar de vermelho. Desculpem porque aqui vem na legenda o do triângulo aqui que não está na imagem de vocês, nós vamos desenhá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos, agora pintamos certo, tá? O que mais? Vamos começar agora para os ângulos obtusos. Então, vamos lá, antes de marcar aqui, ó, o obtuso, nós temos essa marcação de maior que 90 graus. Como é que nós vamos fazer essa marcação? Colorindo de verde também, fazendo essa voltinha aqui, tá? Então, vocês vão pintar essa de verde, essas duas, ó, percebam que são maiores, tá? Nós temos um outro ângulo aqui obtuso, ó, e não temos mais, certo? E por último, de laranja, os ângulos de 90 graus. Então, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, nós temos dois ângulos de 90 graus aqui, e aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então, tem 1, 2, 3, 4. Tá? Então, essa os lugares onde vocês vão marcar com as cores de vocês. Lembrando que vocês têm que ver ali pelo desenho anteriormente como vai ficar a marquinha, tá bom? Agora, vocês vão assistir outro vídeo pequenininho, tá? Para falar sobre os triângulos, porque além dos ângulos também nós temos a classificação de triângulos pelos tipos de lado, se são lados iguais e lados diferentes, tá bom? A gente vai ver um pedacinho do vídeo também para introduzir o conteúdo com vocês, tá? Depois que nós vimos o vídeo, né? Quem tiver interesse de ver o vídeo por completo, gente, o link tá aqui, tá? Eu só pausei ele antes porque ele já ia classificar os triângulos pelo tipo do ângulo, tá? Isso aí vocês não vão ter ainda para ver e pode ser que confundisse um pouco vocês porque é muita informação, tá bom? Mas quem tiver por curiosidade, quiser assistir o vídeo novamente, aqui tá o link do vídeo para vocês assistirem, tá bom? Agora nós vamos voltar pro nosso livro da página 19, tá? Letra A. Use o espaço livre na malha quadriculada para desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Marque os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nas anteriores. Então, nós vamos voltar lá na nossa malha quadriculada. Aqui eu já tenho um desenho, tá? Foi feito na malha quadriculada, onde todos os ângulos são maiores que o ângulo reto, tá bom? Então, por isso, esse ângulo aqui, desculpa, menores que os ângulos retos, tá? Então, aqui nós temos
3 ângulos, tá bom? Menores que o ângulo reto, como temos aqui, ó. Lembram? Ângulos que são menores do que o reto são os ângulos agudos que ele pediu, não os obtusos, tá? Então, aqui ele pediu que vocês desenhassem um triângulo onde todos os ângulos fossem menores do que o ângulo reto, sendo assim, então, ângulos agudos, tá bom? Então, vocês desenhem lá na malha quadriculada de vocês, tá bom? Sendo que vocês têm que respeitar o quê? O limite para que não passe de 90 graus cada ângulo. Na letra B, será que dá para desenhar um triângulo com 2 ângulos de 90 graus? Será que dá para fazer um triângulo, gente, com 2 ângulos de 90 graus? Seria possível isso? Se o ângulo de 90 graus ele tem que ter uma reta assim, uma reta para cá, né? Uma linha, uma semi-reta para cá e uma outra assim. Teria condições de a gente ter um triângulo assim? Com duas desse jeito, mais um ângulo de 90 graus de outro lado? Seria possível isso? Vamos pensar um pouquinho para a gente saber se isso é possível. Se vocês tentaram fazer, vocês vão perceber que não é possível, tá? Se nós pegássemos, fizéssemos, né, ou tentasse desenhar um triângulo com 2 ângulos de 90 graus, vocês iam acabar chegando ao ponto de que vocês iam pegar essa linha de baixo, tá? Ou a de cima e encontrar com outra que também esteja reta. Então, vocês iam acabar desenhando um retângulo, não um triângulo, tá? Ou um quadrado, tá bom? Vocês não conseguiriam fazer um triângulo com 2 ângulos retos, tá bom? Na número 2, destaque os triângulos do material de apoio e colhe-os nos espaços conforme a indicação das etiquetas. Aqui eu já vou colocar a imagem para vocês do recorte, tá bom? Vocês parem o vídeo, peguem o material de apoio de vocês, tirem os triângulos para vocês colocarem e colarem de acordo com o que está pedindo com os lados. Aqui eu estou pedindo um triângulo com 3 lados iguais, que são o equilátero, né? O triângulo equilátero com os 3 lados iguais. Aqui está pedindo um triângulo com apenas 2 lados iguais. Então, vocês vão procurar o triângulo isósceles com os 2 lados iguais, tá? E finalmente o escaleno com os 3 lados diferentes, ó. Então, triângulo com 3 lados diferentes, tá? Então, vocês vão ter aqui o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, seguindo a determinação da quantidade de lados. Então, fazendo a colagem vai ficar assim, ó. Nós temos aqui, ó, 3 lados iguais, este lado é igual a este, que é igual a este. Aqui nós temos 2 lados iguais, que é esse igual a esse, e um lado diferente, tá? Sendo ele, então, isósceles. E aqui nós temos todos os lados diferentes. Essa medida é diferente dessa, que é diferente dessa. Temos aqui, então, o triângulo escaleno, tá bom? E embaixo aqui, ó, podemos identificar os polígonos usando as letras maiúsculas para indicar os vértices. É muito comum, tá? Para falar a verdade, é o que se faz. Quando você quer identificar pontos de encontro de linhas retas, você usa as letras maiúsculas para isso. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é o encontro desta reta com esta, o ponto B é o encontro dessa reta com essa, e o ponto C é o encontro desta reta com esta reta. Então, a gente usa letras maiúsculas para indicar as retas. Por exemplo, este ao lado é o triângulo ABC. Quando eu classifico esses pontos, quando eu junto os pontos, eu acabo criando uma palavrinha, né? Pelo menos para você chamar o triângulo, tá bom? Então, quando vocês usarem letras maiúsculas para determinar os pontos dos triângulos, quando você vai falar do triângulo, você fala elas em sequência como se fosse uma palavra, tá bom? Então, nós temos o triângulo ABC. A letra pode também servir para nomear o ângulo. O triângulo ABC tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Agora, vocês vão responder essa aqui de acordo com o desenho que vocês fizeram do triângulo lá da malha quadriculada. Lembra que eu coloquei lá para vocês um triângulo que tivesse todos os ângulos agudos? Aí agora vocês vão responder de acordo com o triângulo que vocês desenharam, tá bom? Então, na letra A, indique os vértices dos triângulos que você colou, tá? Com letras da sua escolha. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome. Então, os que vocês colaram lá, o que vocês fizeram, vocês vão colocar letras maiúsculas para classificar cada pontinho de encontro lá, o vértice de cada um, o pontinho de encontro das linhas, para depois
o triângulo ter um nome. Antes disso de responder as outras, vamos ler aqui os quadrinhos, tá? Triângulo equilátero é o que tem todos os lados iguais. Como a gente viu no vídeo, tá revendo agora, tá? Ele tem todos os seus lados iguais. O triângulo que tem apenas dois lados iguais é chamado de triângulo isósceles, tá bom? E o triângulo escaleno é o que tem todos os lados diferentes entre si. Na letra B, qual é o nome do seu triângulo equilátero? Que nome que você deu para ele? Quem foi lá, quando você colou o equilátero, você colocou letras maiúsculas nas pontas. Como ficou chamado? Se você colocou as letras C, D, E, então seu triângulo vai ter o nome de C, D, E, é isso? Você colocou de novo também, né, A, B, C, então seu triângulo é o A, B, C. Ou letras aleatórias, não precisam ser sequenciais, tá, gente? Vocês podem colocar as letras que vocês quiserem, elas não precisam estar em sequência, tá? Isso vale para C e para D também. Qual é o nome do seu triângulo isósceles e qual é o nome do seu triângulo escaleno? Então, isso aqui vocês vão responder de acordo com o que vocês colocaram de letrinhas nos triângulos que vocês colaram lá do material de apoio, tá bom? Ainda na página 19, tá? Número 3. Observe esta faixa decorativa feita apenas com triângulos. Percebam que aqui ela é formada por triângulos. Ó, tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Tá? Então, essa faixa foi construída desta forma. Então, observe a faixa decorativa feita apenas com triângulos. De que tipo são os triângulos da faixa, gente, da página anterior? Que tipo de triângulos são aqueles? O que a gente tem que levar em consideração para responder isso? Eles têm lados iguais? Lados diferentes? Quantos lados diferentes? Quantos lados iguais? Para a gente poder responder, tá? Então, a gente vai descobrir que o quê? Que aqueles triângulos lá, eles têm lados o quê? São todos iguais? Não são todos iguais. Nós temos lados lá que são dois iguais e um diferente. Então, nós temos dois lados iguais e um diferente. Quando o triângulo tem dois lados iguais e um diferente, ele recebe o nome de triângulo isósceles, tá bom? Então, nós temos aqui triângulos isósceles. Letra B. Como são os ângulos desses triângulos? Um ângulo reto, né, que é o encontro direitinho lá das duas, tá? Então, nós temos um ângulo reto e os outros dois ângulos são agudos, que são menores que 90 graus, tá? Aqui ele já está perguntando, então, os ângulos. Então, nós temos dois ângulos menores de 90 graus e um ângulo reto. Número 4, observe cada triângulo a seguir e indique se é equilátero, isósceles ou escaleno. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados, tá? O que vocês vão medir pelo tamanho dos lados, para ver se são lados iguais, tá bom? Esse primeiro, nós vimos que ele tem o mesmo lado, então, os lados são todos iguais. O triângulo alô é equilátero. Por que o alô? Porque são as letras que estão dando nome aos segmentos. É o que vocês deveriam fazer naquela questão. Lembra? Eu disse que não precisa ser sequencial. Não precisa ser na sequência do alfabeto, tá bom? Então, nós temos o triângulo alô, que é equilátero. Aqui vamos ter o quê? Dois lados iguais, que é este lado e o triângulo Gil é isósceles, porque ele tem um lado diferente. Então, o nosso triângulo de nome Gil, né, que são os pontos G e L, ele é um triângulo isósceles. Aqui nós temos outro que tem todos os seus lados diferentes, concorda? Se tiver dúvida, vocês pegam a régua e colocam para ver a medida de cada lado. Três lados diferentes, o nosso triângulo BOM, ó, B-O-M, ele é escaleno, tá? E aqui nós temos mais um caso de um isósceles, que ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, nosso triângulo MAU, ele é um triângulo isósceles. Agora, o triângulo é de vocês, tá? Número 5, se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, então se você pegar a régua, traçar réguas de retas que se encontram, mas sem se preocupar se a medida de uma reta é igual da outra, o mais provável é que você faça o quê? Um triângulo escaleno. Lembra? Escaleno é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Vamos tentar? Então, olha só.
Use a régua para traçar uma linha horizontal. Então, gente, linha horizontal, tá? De qualquer tamanho. Então, vocês vão traçar uma linha horizontal aqui de qualquer tamanho. Bem embaixo no quadro. Marque o começo com o ponto A e o final com o ponto B. Então, vocês vão colocar aqui ponto A, traçar a reta e colocar o ponto B, tá? Marque um ponto qualquer acima da linha horizontal. Então, vocês vão marcar um pontinho qualquer aqui em cima, tá? Lembrem que a linha de vocês vai passar aqui embaixo, aqui em cima vocês vão marcar qualquer lugar o ponto, tá bom? Esse vai ser o nosso ponto C. Use a régua para unir o ponto C com o ponto B e depois o ponto C com o ponto A. Então, vocês vão ter nossa linha horizontal, tem que encontrar com a linha daqui de cima do ponto C. Então, vocês vão acabar criando um triângulo, certo? E com as medidas diferentes, se não foi calculado, vai ser diferente a medida. Então, vocês vão pegar o ponto A e encontrar com o ponto C, pegar o ponto C e encontrar com o ponto B, para ver o que vocês formaram. Então, está pronto o seu triângulo ABC. De que tipo ele é? O triângulo que você formou, ele vai ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles ou um triângulo escaleno, tá bom? Então, isso vai depender aqui a resposta do que vocês fizerem. Então, você deverá seguir as instruções, desenhar um triângulo com os pontos A, B, C. E aqui a resposta será pessoal, tá bom? Agora, naquela seção seguindo pistas, vocês vão criar um triângulo usando também o material de apoio, tá bom? E aqui ele está ensinando para vocês como vocês podem fazer os triângulos, tanto isósceles quanto o triângulo equilátero, tá? Com dicas para que vocês consigam montar. Para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim, ó. Trace uma linha reta na horizontal, como vocês fizeram no desenho de vocês anterior. Então, vocês vão traçar uma linha reta na horizontal e indicar o início e o fim. Então, você tem que determinar onde ela começa e onde ela termina. Depois, você vai colocar letras maiúsculas nos pontos, tá? Aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, ó, onde ela inicia uma letra maiúscula, pode ser a que você quiser, aqui é só um exemplo. E no final dela, você coloca outra letra maiúscula, tá? E aí, vocês vão pegar uma régua direitinho e marcar o meio, tá? Exatamente. Então, vocês têm que colocar a régua, ver quanto fica no meio, pegar aquela medida total e dividir por 2 mesmo, para ficar no meio, tá? Vamos fazer um pontinho no meio dessa reta, tá bom? Por esse ponto, que é o ponto do meio que vocês marcaram, você vai traçar uma linha perpendicular à primeira e marque um ponto qualquer sobre ela. Então, vocês vão pegar o ponto aqui e marcar uma linha aqui na vertical, tá bom? Marcando aqui o centro. E no topo dela, vocês também vão colocar uma letra maiúscula, da preferência de vocês, tá? E marque um ponto qualquer sobre ela. Indique este ponto com uma outra letra maiúscula. E 3, finalmente, una esse último ponto aos outros dois com linhas retas. Então, a partir deste ponto aqui que você colocou no meio, no centro, você vai pegar e traçar uma linha para cá e uma linha para cá, para que sejam linhas de encontro com estes pontos das laterais do triângulo, tá bom? Então, una esse último ponto aos outros dois com linhas retas e está pronto o seu triângulo isósceles. E por que isósceles? Porque aqui ele tem duas medidas iguais, tá? Esses lados, se você fizer certinho medindo, esses dois lados terão a mesma medida, tá? E nós vamos ter só essa medida diferente. Então, dois lados iguais e um diferente, triângulo isósceles. Já o resultado do que está pedindo aqui embaixo, nós vamos conferir na nossa tutoria, tá bom? Porque vocês vão pegar o material de apoio de vocês, vão destacar lá uma forma para que vocês consigam colocar nas coisas e descobrir que ângulo está fazendo, tá bom? Então, olha só. Construção de um triângulo equilátero. O equilátero é o que tem todos os lados iguais, então para ter lados iguais tem que ter ângulos iguais, tá? Então por isso atenção, para fazer um triângulo equilátero tem que ser redobrado, tá bom? Tem que estar exatamente com o mesmo ângulo. É um pouco mais trabalhosa porque esse tipo de triângulo precisa ter os 3 ângulos iguais. Para isso, destaque do material de apoio e monte um molde para o ângulo desse triângulo. Então lá vai ter um moldezinho para que vocês consigam colocar nos lugares ou no desenho e consigam traçar um ângulo certinho, tá bom? A parte azul é a medida de ângulo do triângulo equilátero, é o ângulo de 60 graus. Então, vocês vão fazer essa parte, tá? Aqui está o passo a passo de como vocês vão fazer. E eu quero ver o resultado na tutoria com vocês para ver quem conseguiu fazer, tá bom? A gente vai montar, eu monto o meu na hora para vocês poderem acompanhar, tá bom?
Aqui vai ter o espaço onde vocês vão construir os triângulos depois que montarem ele, tá? Depois do passo a passo e de usarem o molde, vocês vão montar aqui 2 triângulos, tá bom? Um isósceles, tá? De 2 lados iguais e um diferente, e um triângulo equilátero, que possui todos os lados iguais, tá bom? E eu quero ver eles bonitinhos lá, desenhadinhos, na próxima tutoria, tá? Agora vocês irão fazer as atividades do seu livro de atividades nas páginas 29, 31 e 32 e 33 para a gente encerrar o nosso assunto ainda de volume, tá? Essas atividades do livro de atividades não são sobre ângulos ainda, tá bom? Nós vamos fazer as atividades do ângulo do caderno do livro de atividades no outro dia de aula, que é quarta-feira, tá? Então, as atividades que vocês vão fazer ainda são sobre volume, tá bom? E o vídeo de correção vai estar disponível depois na próxima aula, na aula de quarta-feira, para que vocês façam a correção direitinho. Não esqueçam de marcar as dúvidas de vocês, de marcar o que vocês não entenderam, tá? Até a próxima, guardem as dúvidas para a tutoria e a gente se vê na próxima aula e nos próximos vídeos de correção, tá bom? Até logo para vocês!